Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos uma vez mais, podendo falar das coisas de Deus. Abra comigo na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25. Confesso que eu dei uma carreira aqui agora para não se atrasar, mas uma carreira de 100 metros, eu estou cansado, não? Mas aprove a Deus que eu consegui chegar na hora. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 19. Quantos achou, diga amém. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, e tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Meus irmãos, eu quero me propor em falar sobre um tema qual Deus colocou no meu coração, que é relacionamento com Deus em meio à pressão. A igreja pode repetir comigo: relacionamento com Deus em meio à pressão. Meus irmãos, olhando para o texto a qual escolhi ler com os irmãos, da carta ao escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, é bem verdade que do capítulo 10 e versículo 19 para frente é uma prática, porque quando lemos a carta aos Hebreus, entendemos que o escritor, ele traz primeiro a teoria, e do capítulo 10, versículo 19 em diante, a prática, o que se deve fazer com o que foi aprendido na teoria. Quando olhamos um pouco mais a fundo o propósito da carta que o escritor escreveu aos Hebreus, a Bíblia não relata quem foi o escritor de fato. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem Barnabé, enfim, tem uma infinidade de nomes que podem ter escrito essa carta, porém a carta não é clara e não relata quem foi de fato o escritor desta carta. Embora esta carta ela tenha sido escrita por volta de 60 a 70 depois de Cristo, muitos acreditam que essa carta ela foi escrita por volta de 64 depois de Cristo, quando houve um incêndio de Roma, a qual o imperador Nero incendeia Roma e culpa os cristãos. Alguns sugerem que essa carta ela foi escrita no meio onde acontece esse evento catastrófico. Haja vista que quando entendemos o propósito dessa carta e o que o escritor quer trazer com essa carta, começamos a imaginar algumas coisas. Bem verdade que quando lemos a carta aos Hebreus, o propósito da carta aos Hebreus é encorajar, escute isso aqui, presta atenção aqui, é encorajar um grupo de judeus convertidos do judaísmo tradicional ao cristianismo. Haja vista
que quando o escritor se propõe a escrever essa carta, ele tem em mente que alguns dos judeus tradicionais que se converteram ao cristianismo, ou muitos deles, estavam desistindo da prática ao cristianismo. Por quê? Porque sofriam muitas pressões. Agora escuta, é bem verdade que quando o escritor escreve essa carta, a intenção dele é o quê? Encorajá-los. Ao quê? A não desistir do quê? Do cristianismo. A intenção do escritor é encorajar um grupo de judeus convertidos ao cristianismo a não retrocederem. Por quê? Porque eles queriam parar. Eles queriam voltar para trás. Eles queriam retroceder. Muitos deles sofreram pressões. Por que pressões, Pedro? Porque quando se declaravam, pastor Adriano, cristãos, quando se declaravam em público, sendo cristãos convertidos ao cristianismo, muitos deles perdiam o emprego. Muitos deles perdiam a esposa abandonava. Muitos deles perdiam o privilégio de entrar na sinagoga, de entrar dentro do templo. Por quê? Porque se denominavam como cristãos. É interessante isso daqui, porque a gente começa a entender um pouquinho o propósito da carta aos Hebreus. Interessante isso, porque quando ele escreve a carta, e essa carta ela tem um sentido de exortação, mas não na exortação que estamos acostumados, de uma exortação, vou usar a palavra popular, só de bater. Não, a exortação que o escritor faz é a exortação no sentido de chamar para perto, de vem junto comigo, de vamos caminhar junto. Está difícil para você, mas também está difícil para mim. Então quando a gente começa a entender o cenário, quando a gente começa a entender o motivo de que essa carta foi escrita, fica um pouco mais fácil de a gente entender. E não é muito diferente dos nossos dias. Por quê? Porque também sofremos pressões, também sofremos dificuldades, também sofremos aflições. Em meio ao dia a dia, a gente se acumula de tarefas, e às vezes não dá para conciliar, ter uma vida secular, ter uma vida no trabalho e uma vida na igreja. Às vezes fica difícil de conciliar as duas coisas, a gente entendemos isso. Não é diferente de nós, porque muitos deles queriam parar. Estavam dizendo assim, olha, mais vale eu ter um trabalho e ganhar o meu sustento do que eu servir a esse Cristo. Mais vale eu ter a minha esposa ao meu lado, caminhando comigo, do que eu abandoná-la e servir a esse Cristo. Mais vale eu ter as coisas, os bens materiais nas mãos, do que servir a Jesus. Mas é interessante isso daqui, porque o escritor aos Hebreus, ele dá a base, e a intenção dele é apresentar Jesus. E quando ele apresenta Jesus, ele quer apresentar Jesus como sendo superior a Moisés. Ele quer apresentar Jesus como sendo superior ao sacerdócio arâmico. Ele quer apresentar Jesus como sendo superior a Josué. Ele quer apresentar Jesus como sendo superior à lei mosaica. E é interessante isso daqui, porque eles estavam tão apegados às tradições dos judeus, que eles queriam de volta voltar, porque a vida era mais fácil quando estavam nas tradições judaicas. Mas o escritor aos Hebreus me chama muita atenção, porque no versículo de número 19, ao qual lemos, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus. E me chama muita atenção, porque ele vem dando uma base do primeiro capítulo até o capítulo de número 10, dando uma base. E no capítulo de número 10 e versículo de número 19 é a prática: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus
É interessante isso daqui, porque quando eu olho para a ousadia, ou quando eu tento observar alguém que foi ousado na presença de Deus, e eu olho para a Bíblia, eu vejo uma infinidade de homens e mulheres que tiveram ousadia em meio a pressões da vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão. Abraão teve ousadia quando Deus disse em Gênesis capítulo 12: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que ter ousadia para sair de um lugar, para alcançar outro lugar, a qual ele nem imaginava. Hebreus capítulo de número 11, verso 8 diz que pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ousadia. Quando eu olho para a Bíblia e tento avistar homens ousados, eu tenho que olhar para a vida de Isaac, quando estava em Gerar. Gênesis capítulo de número 26, Isaac estava na terra de Gerar, e a Bíblia diz que havia fome na terra, e a intenção, pastor Adriano, de Isaac era ir para o Egito, porque no Egito havia muita fartura, no Egito tinha comida, no Egito tinha coisa boa. Só que a voz de Deus para Isaac é: Isaac, permaneça em Gerar. Ousadia para obedecer a voz de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu avisto Jacó, que teve ousadia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 32 que Jacó, quando atravessava com os bois, quando atravessava com a família, quando atravessava com todas as suas riquezas, um dos vales de Jaboque, o texto diz que ele fez atravessar todo mundo, mas ele ficou sozinho. O texto diz que um homem se apresenta perante ele e começa a brigar com ele. O texto diz que Jacó segura o homem até que a alva subia. É interessante isso daqui, porque eu posso afirmar que Jacó, ele teve tanta ousadia, mas tanta ousadia, que ele lutou com uma teofania do próprio Deus. E por que não dizer que ele lutou com a cristofania de Deus? É interessante isso daqui, porque só tendo ousadia para lutar com o próprio Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu avisto, talvez na minha ótica, pastor Adriano, o homem mais ousado da Bíblia. Quem é ele? Moisés. A Bíblia diz, Êxodo capítulo de número 32, que quando Moisés estava no Sinai, a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Após 40 dias no Sinai, Deus diz para ele: Moisés, desce, porque o povo está na idolatria, o povo está pecando, o povo está adorando deuses estranhos. E quando ele desce, a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou acabar, eu vou consumir com esse povo, eu vou consumir, vou começar a partir de você uma nova nação. Olha a ousadia de Moisés, olha para Deus e diz: Deus, arrepende-te do teu mal contra esse povo. Olha a ousadia de Moisés para dizer para Deus se arrepender de algo que ele haveria de fazer. Quando eu olho para a Bíblia, eu avisto Josué. Josué teve tanta ousadia, mas tanta ousadia, que a Bíblia diz que Josué orou e o sol e a lua se deteve. Ousadia. Por que não olhar para 3 jovens que está, aleluia, cativo? Ananias, Misael, Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando a ordem do rei Nabucodonosor era: se proste perante a estátua, eles disseram: eu não me prostrarei, eu só se prostro perante o rei dos reis e senhor dos senhores. E por que não olhar para a Bíblia e avistar uma mulher de coragem, uma mulher ousada, uma mulher de fibra? Esther teve ousadia de entrar na sala do rei Assuero e dizer: eu rogo em favor dos judeus para que eles não morram e para que eles vivam. Ousadia. E se tem algo que chama a atenção de Deus, é crente ousado na presença dele. É crente que tem ousadia. E aprove a Deus, Vitor, aprove a Deus, que num domingo frio, gelado, num domingo difícil,
onde eu sei que você correu para fazer o almoço, eu sei que você limpou a casa, eu sei que você fez os seus afazeres do dia, eu sei que você está cheio de coisas lá para se preocupar, eu sei que o mês está começando agora e você já pega seu caderninho e começa a fazer conta, eu sei, mas você tem ousadia para entrar no santo do santo, tem ousadia para entrar na casa de Deus, tem ousadia para passar o que passa, mas mesmo assim, tirar um tempo para falar: Senhor, eis-me aqui, eu vim te agradecer. Ousadia mexe com o coração de Deus, ousadia chama a atenção de Deus. Interessante isso daqui, porque quando olhamos para as Escrituras, versículo de número 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, o caminho não está morto, o caminho está vivo, pelo novo e vivo caminho, você adentrou esta casa hoje, para servir, para trilhar um caminho que é vivo, pelo novo e vivo caminho, e pelo véu, isto é, pela sua carne. Interessante isso daqui, porque o escritor aos Hebreus, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, de que quando o sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, entrava no tabernáculo de Deus. Interessante isso daqui, porque eu poderia dividir aqui, o pastor Celso já deu uma aula nas terças-feiras sobre isso daqui, sobre tabernáculo, sobre as divisões do tabernáculo. E quando olhamos para as divisões do tabernáculo, 3 divisões: pátio externo ou átrio, lugar santo ou lugar santíssimo e santo dos santos. Interessante isso daqui, porque quando o sumo sacerdote ou alguém entrava no tabernáculo de Deus, primeiro ele lidava de cara logo com o altar do holocausto. Eu não vou entrar nessa questão, mas ele lidava com o altar do holocausto, onde eram oferecidos sacrifícios. No pátio externo também tinha a pia de cobre ou a pia de bronze, que era para o lavatório, lavava-se as mãos, lavava-se os pés, antes de entrar no lugar santo. Interessante isso daqui, e detalhe, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo e no lugar, o santo dos santos, como chamamos. Interessante isso daqui, porque o povo judeu, só poderia ter acesso ao átrio externo, a parte externa, onde ficava o altar do sacrifício e a pia de cobre. Eles não tinham acesso ao lugar santo e ao santo dos santos. Só o sumo sacerdote tinha acesso ao santo dos santos. Primeiro ele entrava, oferecia holocausto. Para entrar no lugar santo, tinha que lavar-se as mãos e os pés. Lavava as mãos, lavava os pés, despia as suas vestimentas. Após despir as suas vestimentas, eles vestiam com roupas sacerdotais, que era as ceroulas ou os calções, o cinto, a mitra e a túnica. Interessante isso daqui, porque era um ritual. Lavava-se as mãos e os pés, colocava os calções, colocava o cinto, colocava, aleluias, a mitra e colocava a vestimenta por cima. Interessante isso daqui, porque só assim, depois de cumprir esse ritual, que ele poderia entrar no lugar santo. E o que tinha no lugar santo, Pedro? No lugar santo tinha a mesa com os pães ázimos, o candelabro e o altar de incenso ou incensário, como queira chamar. O candelabro, os irmãos conhecem, onde tinha a luz, onde clareava o ambiente. A mesa com os pães ázimos, que ali o sacerdote e o sumo sacerdote poderiam consumir aqueles pães. Os pães eram trocados a cada 7 dias, eles poderiam comer daqueles pães. E o incensário. Interessante isso daqui, porque
Quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para esse versículo de número 20, pelo véu, isto é, pela sua carne, o sumo sacerdote, depois de entrar no lugar santo, o terceiro passo, entrar no santo do santo. Detalhe, só o sumo sacerdote poderia ter acesso ao santo dos santos. Por quê? Porque só ele tinha autorização por Deus. E detalhe, pastor Adriano, o sumo sacerdote, ele não poderia entrar lá de mãos vazias. Ele tinha que entrar levando o quê? Sangue. Como é que é, Pedro? Se tomava um novilho ou um bezerro novo, primeiro ele oferecia sacrifício, ou melhor, ele oferecia expiação por si e pela tua família. E depois, trazia-se 2 bodes. Um bode pelo povo, expiação do pecado do povo. E outro bode, como o bode emissário, Azazel. É o bode que ele lançava todas as iniquidades do povo de Israel. E alguém soltava esse bode no deserto para que ele morresse lá. E assim ele levava todos os pecados. O que mais, Pedro? Também tinha 2 carneiros. Por quê? Porque um carneiro era oferecido como holocausto pelo sacerdote, pela vida dele. E o outro, pelo povo. Olha o ritual. Aí o escritor diz o seguinte: pelo véu, isto é, pela sua carne, 3 véus. O primeiro véu no átrio externo, o segundo véu, lugar santo, e o terceiro véu que só o sumo sacerdote tinha acesso, o lugar santo do santo. Quando o escritor diz pelo véu, isto é, pela sua carne, ele está fazendo referência ao terceiro véu. Interessante isso daqui, porque o evangelista Mateus e o evangelista Marcos diz o seguinte: que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou de alto a baixo. É interessante isso daqui, porque a gente já começa a entrar onde eu quero entrar, que é, o tema é relacionamento em meio à pressão. E quando Mateus e Marcos traz o relato de que o véu se rasgou de alto a baixo, ele está querendo trazer menção de que Deus quer se relacionar. Escuta isso aqui. O véu se rasga primeiro de alto a baixo, e não de baixo para cima, como o homem quiser se relacionar com Deus. Pedro prova isso dentro da Bíblia. Quando olhamos para a Bíblia, e eu começo com Adão, o texto diz, Gênesis capítulo 3, que o Senhor descia com muita frequência no Éden, para se relacionar com Adão. Interessante isso daqui, porque a intenção de Deus é fazer o homem e ter relacionamento íntimo com o homem. É lindo isso daqui, porque quando Adão ele peca, escuta isso aqui, quando Adão ele erra, ele sem querer ou querendo, ele peca. O texto diz que Adão se escondeu atrás de uma moita ou atrás de um arbusto, com medo de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus passeava no jardim, na virada do dia, pergunta: Adão, onde estás? Porque a intenção de Deus, mesmo sabendo de nossas falhas, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo que eu e você erra todo dia, a intenção de Deus ainda é ter relacionamento. Adão, onde estás? E Adão se esconde, por quê? Porque Adão teve medo, e o que tem de gente com medo, eu vou entrar. O que tem de gente, Silvio, com o ministério na mão, canta, pega, tem o chamado, tem o dom, mas está escondendo o ministério atrás de arbusto. E Deus só está esperando a brecha para ter relacionamento. Deus só está esperando a oportunidade para ter relacionamento. Só que o que tem de gente fugindo da presença de Deus. Certa feita Deus olha para Noé e diz assim: Noé, tu vai construir uma arca, e quando você construir essa arca, tu vai passar betume por fora. Por quê, Senhor? Para que a água de fora, a contaminação de fora não penetre para o lado de dentro. E vai mais, além de passar betume por fora, tu também vai passar betume por dentro.
Aí eu vou conjecturar aqui, imagine que Noé olha para o Senhor e diz assim: Senhor, o betume por fora eu até entendo. É para a água de fora não entrar para dentro. É para a contaminação que está fora não entrar para o lado de dentro e contaminar tudo. Mas se o betume por lado de dentro é para quê? E quando olhamos para a substância betume, ela servia para, além de um impermeabilizante, também servia para tirar fortes odores. Agora imagina o tanto de animal dentro da arca. Imagina o tanto de excremento, de urina, que a madeira poderia absorver. Agora você imagina uma janela e uma porta fechada, que o Senhor fechou por fora. Você imagina o cheiro. Pregador, não entendi. Betume é ter relacionamento com Deus. Porque só com o betume do lado de dentro que a gente consegue suportar o cheiro. É só com o betume do lado de dentro que a gente consegue suportar a aflição. É só com o betume do lado de dentro que a gente consegue suportar firme, segurando nas mãos do Senhor. É só com o betume do lado de dentro que a gente consegue suportar as dificuldades diárias. E aí, tem betume do lado de dentro ou não? Tem betume aí do lado de dentro ou não? Tá friozinho, eu sei. Mas ainda tem betume. Relacionamento em meio à pressão. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. E quando eu olho para isso, eu olho para Davi. A Bíblia diz que Davi, ele foi segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13 e versículo de número 22. Só que quando eu olho para a história de Davi, eu começo a ver muitas conquistas, eu começo a ver muitos êxitos. Só que quando eu chego em 2 Samuel capítulo 11, eu vejo uma manchinha lá. A Bíblia diz que Davi cometeu um pecado tão grande que entristeceu o coração de Deus. Mas olha o que Davi vai dizer em Salmos de número 51 e versos de número 10 e 11. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o 11. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi está dizendo? Sabe o que Davi está dizendo nesse texto? Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha pecado e o Senhor se acendeu a ira contra mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim e renova em mim um espírito reto. O que tem de gente que chega na presença do Senhor e vem com mentira, vai orar. Deus conhece o teu coração, Deus esquadrinha cada detalhe do seu coração. Não adianta chegar na presença de Deus, dobrar o joelho com religiosidade e falar: Senhor, eu estou aqui. Não, o Senhor quer que você confesse o pecado, o Senhor quer que você confesse os erros, o Senhor quer que você confesse as tuas falhas. Isso se chama intimidade com Deus, isso se chama relacionamento com Deus. Está na hora de nós termos relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Ah, Pedro, Deus conhece o meu coração. Eu não preciso falar, Deus conhece. Jeremias capítulo 17 versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha o 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor conhece teu coração, mas você precisa confessar, você precisa falar, você precisa expressar tuas dificuldades perante o trono da graça. Oh, aleluia! Retenhamos, olha o 23. Firmes a confissão da nossa esperança. E quando eu olho para a esperança, é difícil ter esperança nos tempos atuais. Quando eu olho para a esperança, é difícil ter esperança nos tempos em que vivemos. Quando eu olho para a palavra esperança, esperar no Senhor, esperar com paciência. E quando eu vou um pouquinho mais a fundo na palavra paciência, eu me espanto. Por quê? Porque paciência está além do esperar. Paciência não é só eu sentar na cadeira e ficar de braço cruzado esperando algum momento oportuno, o meu conforto, não. Esperança é, no original, qualidade de sofrer e saber esperar. Qualidade de quem sofre.
e sabe esperar. Quando eu olho para a esperança, interessante isso daqui, porque Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante isso, porque Deus diz o seguinte para Abraão, Gênesis capítulo 15: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar, assim será a tua descendência, assim será a tua nação. Interessante isso daqui, porque de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 15, são 25 anos. São 25 anos de espera. São 25 anos de espera. E é lindo isso aqui, porque no versículo 6 do capítulo 15 diz o seguinte: creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Agora olha Romanos capítulo 4, versículo 18, o qual Abraão, em esperança, escuta isso aqui, creu contra a própria esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O que tem de gente que já perdeu a esperança. Olha os judeus convertidos ao cristianismo, perderam as esperanças de tanto esperar. O que tem de gente aqui dentro, que tem promessa de Deus. Você se lembra das promessas que Deus já te fez, mas o tempo passou tanto. O tempo passou tanto, que você começou a se desanimar e perder as esperanças. Perder as esperanças em Deus. Só que o que me chama a atenção é que no capítulo de número 6 de Hebreus, no versículo 13, diz o seguinte: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Olha o versículo 23, a parte B. Porque fiel é o que prometeu. Números 23, 19. O Senhor não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir. Permaneça fiel ao Senhor. 24. E consideremo-nos uns aos outros. E consideremo-nos uns aos outros. E consideremo-nos uns aos outros. Uns aos outros. O evangelho não se faz sozinho. E o que hoje é moda, né? Desculpa falar, mas hoje é moda pregador sem pastor. Hoje é moda obreiro sem ter um líder. Hoje é moda andar por aí sem ter uma liderança. O que tem de gente aí dizendo que eu não preciso de pastor, eu não preciso estar inserido na igreja, eu não preciso estar inserido dentro da igreja, eu não preciso da instituição, eu não preciso estar ligado no corpo, eu tenho a Bíblia, eu creio no Senhor, eu faço o meu devocional em casa. O que tem de gente sendo enganada, o que tem de gente sendo enganada, o que tem de gente que está vivendo um evangelho solitário, um evangelho sozinho. Olha o que a carta diz: e consideremo-nos uns aos outros. Olha a parte B: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui eu queria chegar e eu vou encerrar aqui. Porque a gente tem um conceito de missões, que missões é só sair de dentro para fora. A gente tem um conceito de missões, e quando eu falo a gente, não estou me referindo aos irmãos, mas um conceito no geral da igreja hoje, da igreja atual. Nós temos um conceito que missões é só pegar o missionário, enviar para o campo missionário, e talvez uma vez por mês enviar algum valor lá, e ele que lute, ele que se vire, ele que deu o jeito dele lá. Nós temos esse conceito, mas quando eu olho para missões, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Jesus,
Quando eu olho para grandes homens missionários dentro da palavra, eu começo a entender que missões não é só pegar alguém e enviar para o campo missionário, não. Mas missões é também o lá de dentro. A Camila foi muito bem quando disse aqui os detalhes do que a irmã Malu disse lá no café missionário. Ela disse que um missionário tem que ficar. Tem que ter missionário que tem que ficar na base. Prova, Pedro. Atos capítulo 13. Separai para mim Paulo e Barnabé. Para quê? Para a obra que eu os tenho enviado, que eu vou enviar. Só que alguém tem que ficar. Ficaram quem? Ficaram Simeão. Ficaram Lúcio. Ficaram Manaém. Ficaram alguém lá para cuidar dos que estão dentro. Porque o grande problema hoje da igreja atual é que se envia muito para fora, se levanta muitos fundos para fora. Só que tem gente dentro da igreja que passa fome. Só que tem gente dentro da igreja que passa dificuldade no lar, que está sofrendo com o casamento, e às vezes a pessoa não é corajosa o suficiente para falar: Senhor, pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando isso, aquilo. Tem gente que não fala, mas é preciso o quê? Nos aproximarmos um dos outros, em amor. É lindo isso daqui, porque quando a gente recebe visitante, a gente quer sempre trazer de dentro para fora. E missões é para isso mesmo, é para pregar de fora e trazer para dentro, e essa pessoa ser transformada pelo poder do evangelho, sim. Porém, o que tem de gente que já está dentro, está saindo para fora. Por quê? Porque talvez não nos estimulamos ao amor. Talvez não fazemos as boas obras. Talvez estamos preocupados, e a Geise disse algo lá que eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei moendo aquilo no coração. Porque a gente tem tantas pessoas lá, e hoje a Camila estava lá e prova disso, eu não me aguentei do que eu vi lá. Tem tanta gente lá fora sofrendo, só que a gente está no conforto do nosso lar, ganha bem, tem carro, tem casa boa, vive bem. Então está tudo certo, eu vou pegar um pouquinho do valor que eu tenho, eu vou lá e já está tudo certo, está todo mundo feliz. Não, negativo. O que tem de missionário no campo missionário sofrendo? O que tem de missionário que foi abandonado pela igreja? O que tem de missionário, eu vou encerrar aqui, o que tem de missionário que está sofrendo perseguição, está apanhando. A Camila disse aqui, a menina de 6 anos, Camila, se eu não estou enganado, 6 anos, viu o pai apanhar na rua, por causa do evangelho, entrou em trauma, parou de andar. Ficou um período sem andar. E a gente está no bem bom. Olha o versículo de número 25 que eu paro aqui. Não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha isso aqui. Não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume. Por quê? Muitos judeus que se converteram já não frequentavam as reuniões. E detalhe, a palavra aqui para não deixando, a palavra original aqui não é um abandono ocasional, é uma ocasião. Eu estava vindo, o carro furou o pneu, não consegui vir. Eu saí tarde do trabalho, igual a minha esposa se atrasou hoje, chegamos tarde. Não estou dizendo isso, não é um abandono ocasional, um culto ou outro, eu faltei, porque isso, porque aquilo. Não é isso que eu estou dizendo, mas é o abandono habitual, virou hábito. E o que tem de gente, irmãos? Pode contar e puxa e faz uma retrospectiva, 1, 2, 3 anos atrás. Quantas pessoas começaram com você caminhando no evangelho? E hoje você olha, está desviado. Aí você vai lá e quer uma prova cabal? Vai lá e pergunta por dizer assim, fulano, por que você saiu? Eu canso de perguntar isso para muita gente. Trabalho com um monte lá, por que você saiu, fulano? O que aconteceu? Pedro, as pessoas falaram mal de mim. As pessoas me caluniaram. As pessoas não me deram o devido valor. Peraí, Pedro, mas a gente não pode olhar para isso. Realmente a gente não tem o que olhar para isso. Paulo diz em Filipenses 3, 13, 14, 15, eu sigo avante para o alvo que é Cristo Jesus. Porém, em nosso meio tem os mais fracos na fé.
Porém, em nosso meio tem aqueles que necessitam da tua força. Porém, em nosso meio tem pessoas que carecem da tua ajuda. E às vezes a gente omite ajuda. Eu já falei isso aqui em algum momento, eu vou falar de novo. A pessoa está passando dificuldade, a pessoa está passando fome, a pessoa está sem emprego. A gente pode ajudar, a gente pode propor algo melhor para aquela pessoa, mas o que a gente faz? Vamos orar pelo fulano. Está com o banco, o bolsão cheio de dinheiro. Está com a fartura cheia. Mas vamos orar pelo fulano. Está na hora de trocar de posição. Está na hora de encorajar uns aos outros. Está na hora de se levantar e se posicionar. E o que isso quer dizer, Pedro? Isso quer dizer que temos que ter relacionamento com Deus. Porque só tendo relacionamento com Deus, eu consigo enxergar o campo missionário. Eu consigo enxergar o reino de Deus. Eu consigo ver que o meu irmão precisa e eu posso ajudar. Então eu vou proporcionar para ele aquilo que Deus proporcionou para a minha vida. Se coloque de pé, eu vou encerrar. Oh glória, oh aleluias, oh glória. Ser espiritual não é vergonhoso não. Eu vou usar a palavra do Zé Wilton que diz aqui: tem gente que tem vergonha de falar em línguas estranhas no dentro do culto. Tem gente que tem vergonha de se soltar dentro do culto. Tem gente que tem vergonha de falar em línguas, de entrar em ministério, de falar com o papai. Tem gente que tem vergonha disso, mas precisamos voltar às raízes. Precisamos retornar às origens. Precisamos voltar a dobrar joelho. Precisamos voltar a dobrar o joelho no chão e adorar o Senhor. Escute isso aqui, eu já vou encerrar. Quando o sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, ele ia entrar no santo do santo, primeiro ele levava algo com ele. O que ele levava, Pedro? Ele levava o incensário. E pregador, aonde que o incensário ficava? O incensário ficava no lugar santo. Mas por que ele levava uma vez por ano? Ele entrava no santo do santo e levava o incensário. Primeiro, o incensário, dentro da simbologia bíblica, representa a oração dos santos. E o que o incensário fazia, Pedro? Primeiro, ele colocava fogo no incensário. Escuta aqui, ele colocava fogo no incensário e depois colocava as ervas, as plantas aromáticas, colocava as essências no incensário e entrava com o incensário e com sangue dentro do santo do santo. Por quê? Aí, Levítico, capítulo de número 12, para não ficar nas palavras do pregador, tomara também o incensário cheio de brasas de fogo no altar, e diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levado para dentro do véu. Esse véu aqui é o santo do santo, é o terceiro véu. Versículo 13, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá, escute isso aqui, a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que você não morra. Agora escuta, o sacerdote precisava levar o incensário em oração para dentro do santo do santo. Para quê? Para que quando ele acendesse o incensário, a fumaça do incensário tomava conta do ambiente e cobria a tampa do propiciatório. Por que cobria a tampa? Porque era na tampa do propiciatório que se aspergia o sangue, fazendo expiação pelo pecado do povo. Agora escute isso aqui, ele entrava lá dentro com o incensário para que ele não morresse. O que tem de gente que orava 1, 2, 3 horas e hoje não consegue orar 10 minutos. Detalhe, ele entrava com o incensário para não morrer. O que tem de gente morrendo porque deixou de orar? Ou melhor, pastor Adriano, o que tem de gente que está entrando dentro do santo, mas não consegue mais orar? O que tem de pessoa que já perdeu o contato, já perdeu o relacionamento, mas aprove a Deus. O escritor aos Hebreus que disse, ele entrou uma única vez, para fazer expiação pelo meu e pelo teu pecado. Hoje nós temos liberdade para adorar o Senhor.
Hoje você tem liberdade para acessar o trono da graça. Hoje você tem liberdade para levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu preciso retornar às raízes. Você tem liberdade. Só quem tem liberdade, pelo amor de Deus, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu, fecha teus olhos, eu vou encerrar, fecha teus olhos, rapidinho, fecha teus olhos, e começa a clamar comigo: Senhor, eu preciso retornar, eu preciso voltar às raízes. Começa a falar com Ele: eu preciso retornar, Senhor, às raízes, ó Deus. Eu não posso morrer, Senhor, eu não posso morrer. Se o fogo se apagasse dentro do santo era morte. O que tem de gente que está deixando a brasa apagar, mas nessa noite o Senhor quer acender brasa. O Senhor quer acender brasa hoje. Começa a dar lugar para o Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui, olha para a minha vida, Senhor. Eu preciso de um renovo espiritual. Eu preciso de algo novo. Eu preciso, Senhor, viver algo novo na tua vida. Relacionamento com Deus em meio às pressões do cotidiano. Relacionamento com Deus em meio às pressões do dia a dia. Relacionamento com Deus em meio às dificuldades. Deus quer renovar relacionamento hoje. Escute isso aqui é para alguém. A promessa que Deus te fez talvez anos lá atrás, Ele quer suscitar hoje. Eu dizia ainda hoje para minha irmã, do outro lado da linha, falei: mana, é o seguinte, Deus ainda quer te usar, mas primeiro, é preciso um posicionamento. É preciso você se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado. Eu quero fazer parte. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me tome. Eu quero que o Senhor me envie para o campo. Eu quero que o Senhor faça de mim um pregador. Eu quero que o Senhor faça de mim um cantor, um levita, um missionário. Eu quero que o Senhor faça de mim um adorador da sua palavra. Mas levanta a minha vida. Aleluias. Deus quer um coração. E que nessa noite possamos ter um coração como o de Davi. Crê em nós. Um coração puro, um coração reto. Deus quer atar relacionamentos em nome de Jesus. Fico com essa palavra em nome de Jesus.